slides. Olha que maravilha. Chega, fez um bam. E a gente começa falando sobre ações. O que são ações? Ações são títulos de propriedade. Títulos de propriedade. A menor parcela do capital social de uma sociedade. Aí você me pergunta, o que é capital social? Você tem que entender, eu sei que você entende que quando eu falo ações é a menor fatia de uma empresa, mas ação é um título de propriedade, é a menor fração do capital social. E o capital social, ele tem uma clareza e uma representação muito importante que você precisa saber. Capital social, quando a gente fala que a ação é a menor fatia do capital social, é a menor fração do capital social, você tem que entender o que é capital social. Capital social nada mais é do que a representação financeira do poder de mando de alguma pessoa ou de alguma empresa sobre outra empresa. Quem detém maior parte do capital social detém o maior poder naquela empresa. É por meio do capital social que você sabe quem é o dono daquela empresa. É só por meio disso, porque a contabilidade e toda a parte de finanças e investimento, ela é voltada para análise de números. E como você vai saber quem é o dono daquela empresa de fato? O dono daquela empresa, você olha no balanço patrimonial daquela empresa, você olha nas informações financeiras daquela empresa, procura sobre o capital social e você enxerga nitidamente quem tem a maior quantidade de capital social. Quem tem a maior quantidade de capital social é o dono daquela empresa. E aí, como é que você faz para dividir o capital social? Você divide isso em ações. Ações é a representação, a menor fração do capital social. E aí, as ações são típicas das sociedades. Sociedades. Uma ou mais pessoas, quando se juntam, formam uma sociedade. E mais específico ainda, ação é componente das sociedades anônimas, ou seja, é tanto sócio em uma sociedade que os sócios se tornam anônimos. Você não consegue saber quem são os sócios. Diferente de uma sociedade limitada, que é a padaria, é a borracharia, é o posto de gasolina, que a sociedade é limitada a uma quantidade de sócios. Você sabe quem é. Então, olha só. O primeiro ponto que você tem que entender quando a gente está falando de ação, de investir em ação, é que a ação é a menor fração do capital social. E o capital social é a representação financeira de quem é dono daquela empresa. E aí surge a ideia da propriedade.